E hoje vamos falar de um sucesso, um grande sucesso do cinema, que eu não estava esperando devido ao ódio pessoal que eu tenho do primeiro filme deste filme aqui. Top Gun Maverick, de 2022. Será que esse filme é tão bom assim ou é um surto coletivo que nem o primeiro? Bom, se você não está entendendo nada do que eu estou falando, eu já fiz um vídeo falando a minha opinião do primeiro filme e agora a gente vai ver se eu mantenho a minha opinião com essa continuação. Sem mais enrolação, vamos começar. Começando pela história. Depois de mais de 30 anos voando, Maverick, interpretado por Tom Cruise, continua sendo um piloto de testes da Marinha, evitando promoções para não se afastar dos cockpits, que é o espaço onde os pilotos controlam a aeronave, ou seja, a cabine de pilotagem. Quando uma missão quase impossível surge, ele é chamado de volta à escola de elite Top Gun, mas agora como instrutor dos novos melhores pilotos da Marinha. O desafio é ainda maior porque um dos alunos é Bradley Rooster, filho de Goose, seu antigo parceiro que morreu no primeiro filme. Maverick precisa enfrentar não só o perigo da missão, mas também seus próprios fantasmas, traumas do passado e o medo de perder novamente alguém que ama. E vamos aos supostos pontos fortes do filme, segundo algumas críticas. Ação real e adrenalina pura. Os atores pilotam aviões de verdade. Sim, Tom Cruise exigiu isso. As cenas são intensas, realistas e te deixam segurando na cadeira. Nada de CGI forçado, é tudo na raça, no céu. Respeito ao legado, o filme entrega tudo que os fãs do clássico esperavam. Nostalgia, trilha sonora marcante, jaquetas de couro, motos e, claro, aviões voando absurdamente perto do impossível. História bem construída. Diferente do primeiro filme, que focava mais na estética e na ação, aqui existe um drama forte, emocional, bem amarrado, que fala sobre legado, culpa, perdão e superação. Realmente, este é um ponto forte do filme, muito diferente do primeiro. O primeiro tinha uma história simples demais, você nem entendia qual era a história do primeiro de tão simples, mas aqui a coisa subiu para outro nível. Tom Cruise no auge, aos 59 anos. Cruise prova que idade é apenas um número, ele não apenas atua, ele voa, corre, luta, desafia a física e entrega tudo o que tem. Equilíbrio perfeito entre nostalgia e inovação. O filme homenageia o passado, mas olha para o futuro, trazendo novos personagens carismáticos como Phoenix, Hangman e Rooster, além dos momentos emocionantes com Iceman, interpretado por Val Kilmer. E agora vamos aos supostos pontos fracos do filme, se é que tem um ponto fraco. O roteiro é bem simples e direto, sem muitas surpresas, mas sinceramente ninguém foi ao cinema esperando um drama complexo, né? Vamos combinar. Personagens secundários poderiam ter sido um pouco mais desenvolvidos, mas eu não senti tanta falta disso não. Eu até gostei do desenvolvimento de cada um. É claro que tem uns personagens que estão lá mais como figurante, que a gente não dá a mínima para eles, mas, enfim, eles não eram o centro da história. E agora, como eu não posso deixar de falar, vamos às curiosidades do filme. Atores realmente voaram em aviões de combate. Não tem chroma key, Tom Cruise fez questão que todas as cenas de voo fossem reais. Os atores passaram por treinamentos intensos de aviação militar, enfrentando até 8 Gs de força, o suficiente para desmaiar uma pessoa comum. Como eu falei no primeiro vídeo, relacionado ao primeiro filme, a força G, que é a força gravitacional, realmente, se você tiver a chance de experimentar, ela é muito forte. Eu tive essa chance, assim como eu contei no primeiro filme, através de salto de paraquedas. Eu saltei de paraquedas uma vez, e saltando do avião, você tem uma queda livre, e eu não aguentei de tão forte a intensidade da queda, porque soma meu quilo, que eu pesava 80 quilos, e o peso da bolsa também, onde você carrega o paraquedas, que também pesa 80 quilos. Então imagina a velocidade que você cai. E eu não aguentei e desmaiei quando eu saltei de paraquedas. Aí você deve estar se perguntando, como é que você sobreviveu? Eu conto essa história completa no primeiro vídeo, então não vou repetir a história aqui para não ficar cansativo. E não, eu não estou mentindo, tenho até vídeo disso, eu só não mostro o vídeo porque não quero mostrar meu rosto.
A outra curiosidade é que Tom Cruise recusou fazer a sequência por 30 anos. Ele só topou depois que teve controle criativo total e garantiu que seria tudo real, sem depender de efeitos especiais falsos. Val Kilmer voltou, mesmo com câncer na garganta. O ator que interpretou o Iceman teve sua voz recriada com a ajuda de inteligência artificial, já que perdeu a fala devido ao câncer. A cena entre Maverick e Iceman é uma das mais emocionantes e verdadeiras do filme. O porta-aviões é real. Muitas cenas foram filmadas nos porta-aviões USS Theodore Roosevelt, com autorização da Marinha dos Estados Unidos. Aquela missão impossível é quase possível. A manobra de voar baixo em um canyon apertado e subir quase na vertical é extremamente difícil, mas tecnicamente possível segundo os pilotos da Marinha. Tom Cruise pilotou, mas não o caça de combate. Apesar de ter licença para voar aviões e jatos executivos, ele não pode pilotar o caça FA-18 Super Hornet, pois é proibido para civis. Mas ele pilota o P-51 Mustang, aquele avião antigo no final, que é dele na vida real. Foram usadas 6 câmeras IMAX dentro dos cockpits, que é a cabine de piloto. Algo nunca feito antes no cinema, as câmeras foram especialmente adaptadas para suportar vibrações, gravidade e espaço reduzido. A trilha sonora tem Kenny Loggins de novo. Sim, Danger Zone volta, porque não existe Top Gun sem ela. E Lady Gaga também entrou com a música tema Hold My Hand, que foi indicada ao Oscar. Cenas da praia de novo. Seguindo a tradição da cena de vôlei no primeiro filme, aqui temos a partida de futebol americana na praia, um pouquinho diferente, que também virou meme e referência. Uma observação sobre essa cena, que foi uma repetição, de certa forma, da cena do primeiro filme, né? Só com a diferença que agora estão jogando futebol americano, é que, bom, esse filme surgiu numa época de muitos filmes toscos, wokes, dessa cultura nojenta, woke, que só vem forçando a barra no cinema. Então, Top Gun 2 é um filme que traz de volta a essência da masculinidade, que está faltando muito nos filmes, nos heróis de hoje. E é por isso que esse filme foi um grande sucesso em meio a tanto filme nojento, woke, que surgiu naquela época. Bom, e o que acontece? O filme foi um sucesso absoluto, a agenda woke ficou revoltadíssima com esse sucesso do filme, e aí começou a detonar no começo. Ah, que filme nojento, é um filme muito machista, não sei o quê. Vão se lascar, bando de woke. Mas isso só fez o filme alcançar um sucesso ainda maior, até que, para não assumir a derrota, os críticos woke começaram a criticar que, não, veja bem, esse filme do Top Gun 2... ele é um filme woke, ele é um filme gay, porque tem aquela cena dos caras jogando suado, sem camisa, futebol americano lá na praia, é uma cena gay. Olha a desculpa dos caras para dizer de uma certa forma que é um filme gay. Não, não é um filme gay, não é. É um filme de macho e vocês não aceitam isso aí, não aceitam a derrota. E essa cena é só uma homenagem ao clássico primeiro filme. Só uma homenagem, não passa disso. Essa cultura woke é uma hipocrisia absurda. E ainda disseram que na época era o filme mais gay do ano. Ai, minha nossa. Justamente para não admitirem que perderam. Porque naquela época todos os filmes wokes que estavam saindo estavam flopando. Então eles usaram a justificativa de que Top Gun 2 ele seria um filme gay e serviria como um exemplo de que filme gay também faz sucesso. Mas acontece que Top Gun 2 não é um filme gay, é só o renascimento de um clássico. E ninguém ficava chamando o primeiro Top Gun de gay na época também, até porque a cultura woke antigamente era fraquíssima, não existia, não tava essa podridão que tá hoje. Só para ressaltar, eu não tô falando que todo filme woke é ruim. Eu tô falando mais desses filmes woke que seguem uma ideologia forçada. Mas podem continuar lançando aí filmes woke forçados que a flopagem é garantida, pois essas porcarias não seguem a vida real. E uma outra curiosidade é que o filme ficou pronto em 2019, mas foi adiado várias vezes por conta da pandemia.
Tom Cruise recusou lançar o filme no streaming e só aceitou quando pudesse ser nos cinemas, do jeito que ele imaginou. Resultado, virou um dos maiores sucessos do cinema recente. E agora vamos às lições do filme. A idade não te define. Maverick prova que mesmo depois de décadas, ainda pode ser o melhor no que faz. O tempo não é um limite, é só uma desculpa. Você só fica velho se parar de tentar. Enfrentar seus medos é o caminho. Maverick carrega o peso da perda de Goose e o medo de perder Rooster, que é filho de Goose. O filme ensina que o passado não deve te paralisar, mas te ensinar. Ninguém vence sozinho. Por mais habilidoso que Maverick seja, ele percebe que o verdadeiro sucesso depende de confiar nos outros, trabalhar em equipe e liderar com empatia. O impossível é só uma barreira mental. A missão é considerada impossível por todos, mas Maverick mostra que com treino, estratégia e coragem, até o impossível pode ser superado. Líder não é quem manda, é quem inspira. Maverick não lidera só com regras, ele lidera dando exemplo, mostrando na prática o que é possível e colocando a própria vida na linha pelos seus alunos. E a outra lição é que perdão é libertador. Rooster carrega a mágoa de Maverick por decisões do passado. O filme mostra que perdoar e se perdoar é essencial para seguir em frente. E agora vamos para a parte mais surpreendente do filme, que me chamou muito a atenção em querer assistir esse filme, que é o orçamento. O filme teve um orçamento de 170 milhões de dólares. Na verdade, não foi essa parte que me chamou a atenção. A parte que me chamou a atenção foi o faturamento do filme, que de certa forma tem a ver com todo o orçamento do filme. O filme teve um faturamento de mais de 1,496 bilhões de dólares. Se tornou o filme mais lucrativo da carreira de Tom Cruise e um dos maiores sucessos da história do cinema. Caramba! E não é só isso, olha só as avaliações desse filme. Ele teve uma aprovação de 96% no Rotten Tomatoes, muito alta, e uma aprovação, eu nunca tinha visto isso antes, de 99% da audiência. Ou seja, por causa de 1%, esse filme não foi a 100% da audiência. As avaliações desse filme foram praticamente perfeitas. Agora, antes de falar a minha opinião, um recadinho rápido. Curte filmes como Top Gun e sempre quis entender aquelas falas em inglês, ou então consumir um material só que ele está em inglês? A propósito, os materiais mais modernos hoje geralmente estão em inglês. E os filmes também eu gosto de assistir em inglês, eu gosto da versão original. E se você tem interesse em aprender inglês, que tal aprender diretamente da fonte, com uma gringa de verdade? O curso que eu recomendo é Inglês com a Gringa. Vou deixar o link abaixo na descrição do vídeo. Confia e não deixe a oportunidade de aprender uma outra língua passar. E agora eu vou falar a minha opinião sobre esse filme. Olha, quando o filme foi lançado, eu não dei atenção porque eu odiava o primeiro filme. Isso eu conto no vídeo que eu falo sobre o primeiro filme. Odiava o primeiro filme, e aí eu vi que ressuscitaram esse clássico, e eu não tive interesse de início. Ressuscitaram aquele clássico daquele filme chato, esse aí deve ser uma porcaria também. Porque, gente, o primeiro filme é chato pra caramba, é mal dirigido, é uma história sem graça, é entediante, e por incrível que pareça, foi um sucesso absurdo na época, o primeiro filme, mas eu vejo isso mais como um surto coletivo, então eu não estava botando nem um pouco de fé na continuação desse filme. Mas eu fui vendo as notícias de repercussão desse filme e é uma coisa estratosférica. O filme bateu todos os recordes de audiência, de avaliação, de bilheteria. Aí eu, caramba, não é possível que esse filme seja tão bom assim. Então eu vou assistir. Mas eu tinha uma missão. Eu tinha que começar a assistir pelo primeiro filme. E na época assim que eu comecei a assistir o primeiro filme, eu não me lembrava de muita coisa, do porquê que eu odiava ele tanto. E eu também pensei, não, o primeiro filme não deve ser tão ruim assim. Era muito ruim, muito ruim. Aí eu assisti o primeiro filme, beleza. E aí vamos pro segundo filme. Rapaz, que surpresa. Que surpresa. Eu não imaginava que ele fosse tudo isso que estavam falando. O filme é maravilhoso. Começa muito bem.
começa de uma forma interessante, é dinâmico. Diferente do primeiro filme, ele não é nada entediante. Eu me surpreendi muito, e olha que ele segue algumas receitas do primeiro filme, mas aqui eles souberam trabalhar. Tem coisas que, por exemplo, o primeiro filme era tenebroso, mas aqui você vê que já conseguiram trabalhar melhor essa questão, que, por exemplo, no primeiro filme, as cenas de ação das aeronaves era terrível, você não sabia o que estava acontecendo, quem é que estava em qual aeronave, era um vulco de imagens assim, uma bagunça, você não sabia quem era o inimigo, quem era o companheiro, não tinha como saber, uma bagunça total a direção da parte da ação do primeiro filme. Já neste filme aqui, meu amigo, é outro nível. Aí sim, aqui a gente sabe quem é quem, o que está acontecendo, se eles estão desviando do tiro e por aí vai. Cena de ação muito mais bem dirigida e dá gosto de ver, é bonito, é legal. Eu achei que o filme seria também um problema por causa da idade do Tom Cruise, mas o personagem, com toda a sua experiência, combina muito bem com a história. Foi uma adaptação perfeita, não só com o personagem, mas com a época em que vivemos. É um filme que consegue equilibrar tudo, tanto do passado quanto do presente. E é muito importante dizer que você precisa assistir o primeiro filme, né, até para pegar a essência da história. E lamento dizer que o primeiro filme é uma tortura. Já esse aqui, meu amigo, é sensacional esse filme. Valeu a pena passar pro primeiro filme para poder assistir esse aqui. Ah, e só mais uma observação. A par romântica do Tom Cruise dessa vez é a Jennifer Connelly. Eu não sei de onde é que essa mulher surgiu, ela parece ser uma par romântica antiga do personagem do Maverick, tanto é que ela não aparece no primeiro filme. E o que eu tenho para dizer sobre ela é que essa atriz, meu amigo, ela era perfeita quando era mais jovem. Linda, 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 linda de morrer. Um exemplo perfeito de beleza, um exemplo perfeito. Aqui nesse filme, ela já está bem diferente. Eu não a reconheci, eu só lembrava dela da versão mais jovem. E, cara, é uma coroa, digamos que ela tá bem, mas ela perdeu muito da beleza dela. Muito mesmo. Ela foi uma das mulheres mais bonitas que eu já vi nesse planeta Terra, é claro, na versão dela mais jovem. Top Gun Maverick é tudo que uma boa sequência deveria ser, melhor que o primeiro em vários aspectos, emocionante, vibrante, nostálgico e épico. É um filme que entrega espetáculo visual, adrenalina, emoção e ainda aquele recado: não importa o tempo que passou, você ainda pode ser o melhor. Gostei demais do filme, nota 10, filmão mesmo, e merece todos os prêmios e a repercussão positiva que conseguiu. O filme é tudo isso que falam mesmo e um pouco mais. Bom, é isso, essa é a minha opinião sobre Top Gun Maverick, filmão, merecido uma continuação, por que não? Eu não esperava que eu fosse gostar tanto que ressurgissem esse filme, mas é uma aula de como fazer cinema. Então é isso, se gostou deixa seu like, também não deixa de comentar aqui embaixo se você gostou ou não desse filme, o que eu acho praticamente impossível, até porque nas avaliações apenas 1% não gostou, então duvido você discordar também. Mas quem sabe você tem alguma observação, alguma ressalva sobre o filme e por que ele não é perfeito? Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Sem mais, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Até lá!